É hora de reunir a família na sala porque está começando mais um Pod Buzo. E antes da gente conhecer mais uma história incrível, eu quero agradecer toda a galera do Cavassini Imóveis e Eletro que sempre prepara o nosso ambiente para as nossas entrevistas. Também a Bonita e Homem que está sempre vestindo a gente bem para chegar bem na casa de vocês. E é claro, a Casa de Carnes do Cianete, o seu churrasco do final de semana passa pela qualidade que só a Casa de Carnes do Cianete tem. E agora, bora sentar no sofá que a gente vai começar mais um Pod Buzo e eu espero vocês e você que está me ouvindo pela difusora também, aumenta o volume do rádio que vai começar o nosso podcast de hoje. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pod Buzo. É uma alegria sempre receber vocês na nossa sala, a sala do Cavassini Imóveis e Eletro, e também ser recebido aí na sua casa para a gente conversar e contar boas histórias. Eu quero desde já agradecer a todos os parceiros que fazem com que esse programa aconteça, Bonita, Cavassini também, o grupo Lucianete, e a gente vai receber eles que já estiveram aqui separados, mas juntos é a primeira vez. Mais de 14 mil votos, uma candidatura única, fazendo história na nossa terra, na cidade de Cândido Mota. Eu tenho a alegria de receber o prefeito Heraldo e o vice Júlio para contar um pouquinho de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Heraldo e Júlio, boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Boa noite, Buzo. Para nós que estamos aqui hoje, é um momento de gratidão. Gratidão a Deus por voltar no seu novo ambiente. Parabéns aí a todos os patrocinadores. Cavassini está de parabéns, né, pela decoração que está fazendo aqui no seu novo espaço e dizer que ficamos felizes. É um momento importante de nós estarmos aqui, de conseguir, através deste momento junto com você, estar levando alguns momentos aí, aquilo que de fato está acontecendo dentro do nosso município para toda a população. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado pelo teu programa aí, tá bom? Boa noite, Buzo. Boa noite a todos os ouvintes, espectadores do Pod Buzo, aos patrocinadores. É uma satisfação estar aqui com você. A gente vê a evolução do seu programa, do seu quadro. Ficou espetacular aqui também agora na loja Cavassini. A gente vê que os móveis enaltecem, deixam mais bacana. E é muito bacana a gente poder estar aqui hoje para falar, sendo numa palpa, né? Então a gente vai falar de tudo aquilo que é importante e relevante para a nossa cidade, porque a gente tem trabalhado bastante e focado em resolver vários problemas. É isso aí. Bom, e todo mundo que vem aqui conta da infância, mas como vocês já vieram, já contaram a infância de vocês, eu quero saber como foi que Heraldo e Júlio se conheceram nessa caminhada política, porque eu sei que a história não é de agora, né? Na verdade foi em 2016, eu estava em um partido na época, era o PSD, né? Isso. PSD. E daí eu conheci o Júlio em 2016, onde eu estava querendo ser candidato já a vereador. E naquele momento o Júlio foi atrás de mim, ele junto com o Vitinho, da Tropicália ali. E foi muito bacana aquele momento onde o Vitinho falou, pô, vem conosco e tal, o Júlio tem um bom conhecimento, está como assessor de deputado, acho que seria bacana, seria importante você estar saindo junto conosco. E aí eu fui conversar com o Júlio, muito bom de conversa, sabia, né? Na verdade, assim, tinha dados reais, dados nas mãos. E aí, naquele momento, ele conseguiu me convencer a estar mudando de partido e ir para o PRB. E me lembro que foi muito engraçado até a situação, porque o tempo estava muito curto para poder fazer essa mudança de um partido para o outro. 2 de abril. 2 de abril. Nunca vou esquecer essa data. 2 de abril. E aí, a partir dali, nós tínhamos até 5 horas da tarde para poder... Na época, você tinha que assinar, não dava para fazer online, como é feito agora. Então, precisava do presidente assinar, na época, fazer a autorização para poder eu passar para um outro partido, ir para o PRB na época. E daí, quando foi conversado, eu falei, quem poderia assinar te autorizando está em São Paulo. Eu falei, poxa vida, mas em São Paulo? E aí eu falei, mas quem que vai assinar para me autorizar? Quem que seria? Ele falou assim, o Godoy. Aí na hora a gente tinha contato do Godoy, liguei pro Godoy, onde você tá? Isso foi numa sexta-feira. O Godoy falou, tô chegando em Cândido Mota por volta de umas 3 horas da tarde. O Godoy chegou de São Paulo, 3 horas da tarde, passou, assinou a ficha para mim, o Júlio foi até no asilo, na época eu trabalhava no asilo, e aí eu assinei a ficha, faltando acho que uns 20 minutos, meia hora para dar 5 horas da tarde, consegui finalizar tudo e fui para o PRB. E foi ali, na verdade, o primeiro contato, né, com o Júlio.
através do Vitinho, que na época estava bem próximo com a gente ali, estava próximo até da questão política, né? Hoje ele tem outros afazeres aí, mas naquele momento foi através desse momento que eu passei a conhecer o Júlio. Júlio, naquele momento, você enxergava que vocês pudessem chegar onde vocês estão hoje? Pós-eleição era a nossa fala. Quando o Heraldo se sagra o vereador com mais votos do município, e aí a gente arrasta mais uma pessoa, que foi o Sr. Jorge Buchaim, a gente sai de um partido nanico para se tornar o segundo partido mais forte do município, perdendo apenas para o PSD. E o PSD naquela oportunidade fez quase 5 mil votos. 4.500 votos. E nós fizemos 3.200, quer dizer, uma galera nova, desacreditada, ninguém sabia quem era, de onde vinha, e a gente acabou evoluindo. E aí, quando o Heraldo se torna vereador, eu também começo a me melhorar na política e monto escritório junto com o Dr. Everton, com outras pessoas, com a Érica na época também. E aí o Heraldo, praticamente dia sim, dia não, a gente estava se falando de várias coisas e a gente imaginava, cara, nós temos um sonho de uma candidomota diferente, então quem sabe um dia, vamos sonhar, vamos trabalhar. E deu no que deu, né? Estamos aqui. Bom, e aí a gente já vai começar, e eu quero avisar para quem está assistindo e para quem está nos ouvindo também, afinal de contas o Podbuzo também está ao vivo na Difusora FM, a gente vai começar a falar de gestão. E eu já quero tranquilizar vocês, porque assim, aqui quem senta na poltrona tem que responder pergunta espinhosa também, não responde só coisa boa não. Então vamos começar falando primeiro de saúde, porque eu acho que quem está assistindo quer saber principalmente isso, a gente sabe que é o tema delicado de toda a gestão. Eu vou usar um termo que gostam de usar por aí, prefeito. Falando francamente, como é que está a saúde de Cândido Mota? Olha, Buzo, assim, acho que nós estamos aqui desde o início, e não é diferente hoje. Nós iniciamos um segundo mandato e sabendo das dificuldades, né, que não só o nosso município, mas o Estado, o Brasil vem passando, uma questão financeira que não está sendo fácil para ninguém. Mas assim, quando nós assumimos no primeiro mandato, nós pegamos a saúde, o município, com muitos afazeres, muitas coisas que precisavam ser feitas, e ali nós conseguimos aos poucos ir evoluindo, embora nós pegamos o primeiro ano, que foi pandemia, foi um ano muito difícil, pessoas morrendo, o comércio precisando trabalhar, então assim, o primeiro ano nosso foi muito difícil, porque tudo aquilo que nós tínhamos de planejamento, de projeto, nós não conseguimos executar no primeiro ano do nosso mandato, né? Nós praticamente passamos assim apagando fogo, com muita dificuldade, e conseguimos começar a trabalhar, na verdade, a partir de 2022. E ali nós conseguimos trazer, na verdade, várias especialidades, entendendo que o AME não dava conta, porque quando o AME também começou, você marcava de uma semana para outra, você passava nas especialidades e dava certo, mas o AME sobrecarregou, e aí muitas vezes para você marcar para um vascular, você demorava ali 1 ano, quando surgiu uma vaga. Então, foi onde nós conseguimos trazer 8 especialidades para dentro do município, aumentamos nossos atendimentos de clínico, reduzimos as consultas que estavam para 60, 90, chegamos a pegar um período que estava aí para 4 meses para você marcar uma consulta para o clínico, e conseguimos trazer essas consultas para dentro da semana, né? E assim nós conseguimos trazer isso daí. Conseguimos fazer várias cirurgias de ortopedia, principalmente, que pega não só para Cândido Mota, mas para toda a região. Pegamos assim um hospital regional, que na verdade é um hospital que, não pelos funcionários que estão lá, mas pela dificuldade de mão de obra, de conseguir fazer, executar, bons profissionais lá dentro, mas com dificuldade talvez administrativa, talvez uma falta de apoio do Estado, para conseguir fazer aquilo que precisava. E aí nós começamos, o município, a arcar com muitas obrigações do Estado, e fazendo cirurgias de ortopedia, cirurgias gerais e tudo mais. Então, assim, nós conseguimos trazer, quando hoje você para e olha do que era a nossa saúde e do que nós conseguimos trazer, eu tenho a tranquilidade de que nós fizemos muito e continua se fazendo. Porém, do final do ano passado para este começo de ano, nós tivemos algumas saídas de médicos, né, que saíram por conta própria, porque resolveram um outro caminho, outros se mudaram. Então, assim, mas nós conseguimos ainda manter algum serviço. Hoje nós enfrentamos ainda a dificuldade de contratar alguns profissionais de algumas especialidades, principalmente quando você pega
para essas crianças especiais que nós temos dentro do município. Então, hoje é mais compensatório para um profissional ele ter um consultório particular onde ele consegue gerar o valor dele mesmo de consulta particular do que falar que ele vai vir trabalhar para o SUS. Por mais que a gente tente pagar bem uma consulta, que eu acredito que nós pagamos ainda melhor do que muitos convênios, uma consulta para um médico, para uma especialidade, mas ainda quando você se depara para ele poder falar, eu tenho uma demanda grande no meu consultório particular, ainda compensa para ele. Fizemos aqui várias contratações com Mais Médico, e aí alguns médicos desse Mais Médico, do programa Mais Médicos, também foram saindo, porque ele pode ficar enquanto ele tem interesse, e a partir do momento que ele sai, nós não conseguimos repor com esses Mais Médicos dentro do programa. Então, assim, perdemos alguns médicos, mas nós já estamos colocando mais médicos para poder... Já estamos em um processo de contratação para mais médicos aí, vir trabalhar, né, dentro do nosso município para reduzir essa consulta de clínico, mas as especialidades ainda nós continuamos ainda com algumas dificuldades ainda de ter algumas especialidades, de contratação de algumas especialidades, mas nós estamos mantendo aquela régua daquilo que nós... Eu falo assim, a régua porque nós trouxemos a régua até aqui da saúde. Ela teve uma caída, mas ela ainda permanece perto do que era uma saúde quando nós assumimos. Eu acho que ela ainda vem acontecendo sem dúvida. E a quantidade de exame, né? Quando você para e olha, nós colocamos muitos médicos e todos esses médicos solicitou exame. Então, um exemplo, se nós gastávamos 100 mil com um laboratório, nós passamos a gastar 200 com os laboratórios que nós temos. Então, ainda se faz muito exame, embora é natural, você coloca mais mão de obra, é natural você aumentar o número de exames. E não tem sido fácil, né? Assim, para a gente conseguir suprir tudo isso aí dentro do tempo que nós gostaríamos, né? Mas quando você vai ver, nós estamos dentro de um período ainda onde nós estamos conseguindo fazer e realizar muitas coisas ainda no município. É importante fazer essa referência que quando você aumenta o número de médicos, consequentemente você vai de fato aumentar o número de exames e a demanda cresce muito, né? Sim. Então, por um lado, você reduz uma fila de consultas, mas você aumenta uma fila de exames. Então, você supra um problema, mas cria outro, né? Uma dificuldade também isso, né, Júlio? Justamente. E o que o Heraldo veio dizendo, e é muito verdadeiro, né, Buzo? A evolução ascendente na saúde foi muito sensível 22, 23 e 24. Então ela fez uma curvatura ascendente, por quê? Mais médicos, mais exames, mais cirurgias, tudo isso foi aumentando. E aí, cara, a gente se depara agora com uma redução que precisou acontecer tecnicamente no final do ano, porque o Heraldo foi um mandato, mesmo ele na continuidade, a gente precisava encerrar um ciclo para começar outro ciclo. Então a gente veio com até cautela demais, eu acredito, porque depois a gente visualizou que dava para não ter sido tão brusco assim essa diminuição, mas a gente veio numa cautela normal para que isso todas as gestões fazem na verdade, né? Então a gente veio. E aí começando ali em fevereiro a gente começou de novo com essa curva ascendente, porque um fator que é importante, nós já assumimos as especialidades que é uma obrigação de Estado. Aí a gente também está assumindo a parte de exames, porque os nossos especialistas pedem exames muito específicos que o Estado deveria fornecer. O Estado não fornece, a gente vai paulatinamente atendendo os mais urgentes, vai fazendo. Depois disso, já vai para a cirurgia. Detectou o quadro do paciente de repente, vai encaminhar para a cirurgia. Voltaria a atuação do Estado novamente. E quem está absorvendo isso é o município. Então essa flutuação acaba acontecendo porque os recursos são cada vez mais escassos, mas a demanda ela continua crescente. Sim. A gente tem muita clareza nisso, porque com saúde se faz tudo, né? Não tenha dúvida. Com saúde você se diverte, com saúde você trabalha, com saúde você está mais feliz. Então a gente tem isso muito pautado e estamos tomando medidas e ações realmente para que a celeridade volte a acontecer e as pessoas entendam que isso está sendo feito da melhor forma possível. Júlio, a gente estava conversando antes, inclusive, do programa, e é importante destacar isso, que houve um número muito maior, triplicou o número de cirurgias eletivas, que até então era de responsabilidade do Estado,
e o município passou a cuidar, afinal de contas, está cuidando dos munícipes, está cuidando dos cidadãos. Justamente. Né? Então não dá para você falar, do Estado vai ficar lá o Estado que resolva, né? Esse número é tão real e é dado aberto, qualquer cidadão pode ver isso ali na Secretaria de Saúde mesmo. Na gestão anterior ao Heraldo e no nosso primeiro ano, as cirurgias eletivas ficavam na média de 250 ano. 22, 23 e 24, nossa, todas estão acima de 850 cirurgias ano. Então a evolução é sensível e isso é feito com dinheiro nosso, do cofre, do município. Então eu acho que essa evolução, Cláudio, é muito grande. E te falo uma coisa, nesses primeiros 6 meses, nós ouvimos a DRS, né? Dá uma segurada porque vocês estão fazendo muitas cirurgias, muito mais que qualquer município da nossa região. Foi um aumento de 141% que nós ouvimos da DRS essa semana. Né? Então, o pessoal que está em casa entender, Heraldo, desculpa até te cortar, mas a DRS é que cuida regionalmente, é um órgão estadual que cuida da região de Marília, no nosso caso, né? Sim. Dessa questão de saúde, né? Isso. Então, assim, nós estamos muito próximos da DRS porque ele é o norte para nós, né? De fato, quando nós solicitamos alguma coisa via estadual, a gente também fala com o DRS. Tudo que vai vir de autorização chega através do DRS, tem que passar por lá. Lá tem um conselho de gestores, que são os secretários da saúde. Então, assim, nós estamos num processo onde nós estamos já pleiteando um aumento de teto para o nosso município. Porque nós trabalhamos com teto. Então, você produz e você recebe em cima daquilo que você também produz. Não consegue cobrir o déficit, mas é uma forma de você produzir, você receber por aquilo e a gente vir complementando com os recursos próprios que nós temos, com emendas de deputados, né, que isso é o que acaba nos ajudando bastante também. Então, assim, eu acho que é um trabalho que, quando você para e você olha, são dados reais que nós temos nas mãos. Né? Então, eu acredito que tem muito para melhorar a saúde. Né? Nós não estamos dizendo que ela parou, que ela estacionou, que nós não vamos fazer. Sabemos que a saúde ela é muito complexa e você vai ter que sempre fazer. A saúde ela não entra em qualquer outro tipo de uma secretaria, onde você vem ali, você pode lançar, como nós lançamos um programa, né, de recap, alguma coisa nesse sentido, mas ali você consegue olhar, pelo menos por um ano que você fez aquele quarteirão ali, aquela rua, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai permanecer. Sim. Você colocou um recap bom, ela vai permanecer. A saúde não, a saúde você pode fazer um exame agora, está bem, daqui 2 semanas você está gripado, piorou sua gripe, você vai ter que voltar outro exame. Então, assim, a saúde ela é muito complicada. E não posso deixar de dizer também que nós temos vários parceiros dentro da saúde. Uma delas é a Santa Casa. Tem feito muito pelo nosso município. Essa parceria tudo acontece porque a Santa Casa também tem uma mesa de credibilidade, tem bons funcionários lá dentro. E o pessoal está correndo para todo lado, né, para poder fazer. E além disso, né, Cláudio, nós falamos de uma questão de exames, uma questão de consulta a nível ambulatorial, mas assim, nós passamos um período da dengue, muito difícil também este ano, e era até esperado que talvez tivesse esse aumento mesmo do caso de dengue, porque quando você para e olha, e eu gosto de planilha, gosto de olhar histórico, quando você olha histórico, a cada 2, 3 anos, você passa a ter um surto de dengue. Por quê? Todos nós relaxamos. Você relaxa na tua casa, você relaxa no quintal do lado, e aí é natural quando você fala assim, não tem mais dengue, abaixou o caso de dengue, todo mundo relaxa. Quando você vê, é uma surpresa, ela chega uma caixinha de surpresa e dá um golpe. Sim. Então, é só você parar e olhar todos os históricos. Passou 2, 3 anos, a população relaxou com a dengue, ela vem de um modo geral e vem pegando. E nós, nesse período, nós chegamos a ter dia lá de ter 4, 5 médicos atendendo na Santa Casa, tentando diminuir o tempo de espera e tudo mais. Então, assim, a gente tem corrido, né? Não só aqui, procurando socorrer a Santa Casa também. Tem a Associação do Câncer, que é um excelente trabalho que eles também realizam ali dentro. Todo o pessoal que está ali trabalha um trabalho voluntário. Então, assim, nós continuamos aquilo que nós fizemos, aquilo que nós montamos lá em Jaú, aquela casa em Jaú, para receber as pessoas lá, dar a melhor comodidade para eles, que é digno, né, isso daí. Então, nós mantemos essa casa lá aberta ainda para poder atender as pessoas. Então, assim, nós olhamos a saúde ela de um modo geral, né, e isso permanece. Aquilo que nós implantamos desde o início, nós não tiramos. Nós, no mínimo, estamos mantendo, né? Sim. Então, nós precisamos sim melhorar, sabemos que tem que melhorar, mas não dá para dizer que a saúde está totalmente abandonada, né? Isso não.
Temos alguns erros sim, mas trabalhando sempre para tentar corrigir e melhorar. No caso da saúde, é muito diferente de algumas outras ações que elas são coletivas, né? A saúde é muito individual. O que você faz, uma consulta só muda a vida da pessoa que passou no médico, mas aquela que não passou ainda, ela acha que não resolveu nada porque ela não passou, né? Você faz um asfalto, toda a comunidade daquela rua foi beneficiada. Agora, a saúde são medidas muito individuais e talvez essa seja a dificuldade de não conseguir olhar para o todo, mas olhar só para si, né? Com certeza. Eu acho que ninguém consegue medir a dor do outro, né? A minha dor sempre vai ser maior que a do outro. E isso é normal, cara. Essa cobrança que a gente entende muito tranquilamente, Buzi, da população respeitável, da população realmente que faz a cobrança reivindicando o seu direito. Nós estamos aqui para servir, isso não resta dúvida. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é da população. Apesar da gente também contribuir, porque nós também pagamos impostos, você não está isento de nada, né? Eu também não estou isento de nada. Então, a gente também contribui com tudo isso, mas a preocupação é que a gente possa cuidar da nossa população da melhor forma possível. Eu acho importante, o prefeito vai deixar eu falar e depois ele pode se aprofundar se quiser, as nossas ações estão sendo muito bem norteadas. Nós acreditamos muito nos ESFs, na Estratégia de Saúde da Família. A gente acredita nisso. A gente acredita que o ESF lá em Nova Alexandria é muito bom, do Frutal do Campo é muito bom. Então, assim, a gente consegue enxergar que a gente precisa ter dentro do município para que a população seja tratada territorialmente. E aí haja uma proximidade, um médico de 8 horas, que vai conhecer aquele paciente por nome, que vai criar uma afinidade com ele, que vai criar um vínculo com ele, que vai tratar ele de uma forma mais próxima. E a gente sabe, cara, que a saúde é muito disso. Eu me lembro do Heraldo ali Santa Casa. na UBS e na Santa Casa. E qual que era o diferencial do Heraldo? O acolhimento. Então o Heraldo não deixava de acolher, não deixava de falar, não deixava de explicar. Então a pessoa tinha clareza do que estava acontecendo com ela. E às vezes falta um pouquinho isso, mas eu entendo também que a demanda aumenta cada vez mais, né? Se você pegar aí numa cidade de 32 mil habitantes, a gente entre Santa Casa e nós, 20 e poucas mil consulta mês, quase todo mundo passa uma vez por mês no médico. É bastante. Sim. Entendeu? Não, concorda? É bastante. Muito grande. Então a gente entende junto com a Vânia ali que a questão desses territórios, dessas estratégias que são criadas, a gente vai fazer também que a saúde fique mais próxima, né, prefeito? Com certeza. Eu acho que realmente é importante isso daí. É um planejamento, é um projeto que nós temos já há muito tempo, né, de tentar trazer estratégia para dentro de Cândido Mota mesmo, não só dentro dos distritos, mas se Deus quiser, isso vai se tornar uma realidade aí em breve. O Júlio falou de acolhimento, vamos falar um pouquinho de também um fato muito interessante da gestão, e agora o Júlio também tem feito isso, né? A questão do atendimento ao público na prefeitura. Agenda lotada todos os dias atendendo o munícipe, né, prefeito? Como que é essa... Muitas vezes assim, o prefeito não está todo dia na rua, mas ele está todo dia atendendo as pessoas que trazem das ruas as suas dificuldades, né? E o Júlio também, como vice-prefeito, como secretário, tem feito isso diariamente. Olha, Buzo, é o início que eu comecei aqui dizendo que é gratidão a Deus, né? Eu me lembro muito quando deu certo de lançar meu nome para prefeito, e eu disse que o que Deus fizesse na nossa vida, eu acataria. Se fosse para eu ficar como enfermeiro, ficaria de uma forma muito tranquila, porque sempre lidei com pessoas, com gente, e gosto. Eu acho que para você também estar dentro da política, você precisa gostar de pessoas, de gente. Então, assim, não mudou. Mudou as responsabilidades, né? Mas, assim, eu gosto de estar no meio de pessoas, né? Eu me sinto bem em estar no meio de pessoas e atender as pessoas. Então, nem sempre eu vou conseguir dizer sim, como não conseguia dizer sim toda vez quando eu estava como enfermeiro. Mas o fato de você poder atender as pessoas é importante. As pessoas, ele te elege, ele coloca você ali para ser um representante dele, e o mínimo que ele espera é poder ter acesso a você quando precisar. Então, graças a Deus, isso daí eu tenho muito claro na minha mente que daqui a pouco eu não estou mais no cargo, eu estou prefeito, eu não sou prefeito, né? E daqui a pouco eu não vou estar mais aí. Então, assim, eu não me sinto diferente
de ninguém dentro do nosso município. E quero continuar assim até o final, atendendo as pessoas, aquilo que eu puder resolver, aquilo que eu não conseguir, não mentir, é o que eu passo sempre para todos os secretários, não minta, não omita uma informação para as pessoas. Nós temos que ser realistas. Posso fazer, vou fazer, não posso fazer, não vou fazer. Por isso, dê uma explicação, dê uma satisfação, que é o mínimo que a população espera de você. Então, eu acho que esse trabalho que nós fazemos de atender as pessoas lá é muito tranquilo. Peço até desculpa para as pessoas que muitas vezes vai marcar lá, que nem a nossa agenda já está para quase meio de agosto, se eu não me engano. Não é que eu não quero atender, porque como você disse, todos os dias nós estamos atendendo. Mas é que eu não tenho tempo só para atender as pessoas. Temos outras coisas que nós precisamos muitas vezes estar caminhando por trás também desse atendimento. Então, assim, mas é muito bacana. Eu acho que isso, o Júlio também hoje está fazendo atendimento. Acredito que talvez ele tenha atendido até mais do que eu, porque aquela demanda que ele atende é diferente um pouco da minha. Eu sou mais uns horários agendados para poder estar recebendo as pessoas lá. Agenda horário para não correr o risco de você chegar lá ou ficar esperando muito, ou você chegar lá e eu não estar. Então, todas as vezes que você tem uma agenda comigo, você pode ter certeza que se eu não puder atender naquele dia, no mínimo eu antecipo, mas eu não jogo para frente. Às vezes acontece, a gente está com a agenda marcada, tem que ir para São Paulo. Eu costumo pegar a agenda daquele dia, do dia depois, e trazer tudo para um dia só, eu me organizo, agendo. Então, assim, acho que o mais importante de tudo isso é você ter vontade de trabalhar. E graças a Deus isso nós temos vontade. Deus nos tem dado saúde para isso. Eu acredito que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos ajudou. Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Então nós estamos aqui procurando fazer o nosso melhor pela população. E assim que terminar o segundo mandato, é sair com esse pensamento de, no mínimo, tentei fazer o meu melhor. Júlio, vamos falar um pouquinho sobre o programa Cândido Mota 100% Recapeada? Me fala uma coisa, você na gestão passada estava como secretário de governo, eu imagino que ainda tem bastante rua para recapear, mas me conta lá em 2021, quando você sentou na cadeira de secretário e falou, e agora o que eu vou fazer? Tinha muita rua com buraco? Minha nossa, tinha demais. Eu lembro que existia um convênio assinado na gestão anterior do Heraldo, que é aquela rua nova que abriu ali sentido a igreja de Santa Terezinha ali, né? Que liga a Rua da Pai com a igreja de Santa Terezinha. Tinha esse convênio. Mas a gente chegou, o Heraldo deu muita liberdade, porque os engenheiros, os arquitetos, topógrafos estão na minha pasta do governo, e eu falei, prefeito, vamos fazer um levantamento para a gente ver o que está pior. Sem indicação, pode ser? Ele, toca a ficha, vamos levantar. E assim, foi monstruoso. Eu lembro que na época eram diversas ruas e todo mundo pedindo. E aí começamos num trabalho. Eu lembro que foi muito intenso aqueles primeiros anos, logo depois da pandemia, o segundo ano, que São Paulo, 2, 3, às vezes até 3 vezes na semana estava em São Paulo, o Heraldo estava para lá e tal, angariando, pedindo, batendo, Brasília e tal. E a gente executou e lançou muito corajosamente o Cândido Mota 100% recapeado. E falar, né, Cláudio, é um programa de continuidade. E em momento nenhum pode puxar, porque o que a gente fala fica gravado no Facebook, Instagram. Nós nunca dissemos que ia entregar em 8 anos uma Cândido Mota 100% recapeada. Olha que é nosso desejo, olha que é a nossa meta. Quem sabe vamos Deus nos agracia, isso. vamos trabalhar para isso. Mas assim, tem muitas ruas para serem feitas. Então ali no primeiro ano, sem falar a vicinal, no primeiro mandato, foram quase 15 milhões dentro do município e dos distritos. É muito dinheiro. Foi o maior programa de recap já feito em Cândido Mota. E aí, já no primeiro bimestre desse ano, a gente solta 10% do que nós fizemos em 3 anos, em 4 anos, a gente solta já R$1,5 milhão de reais aqui no município. Então, assim, e estamos com mais no forninho aí, né, prefeito? Quase 2 milhões aí no forno, que já está começando as liberações a acontecerem e a gente vai executar no decorrer ainda desse ano e do ano que vem. Então é um processo, não vou dizer lento, mas é um processo de continuidade, que as pessoas tenham calma e tranquilidade, porque o recap vai chegar na sua casa. Nós tiramos a indicação política, hoje a indicação é técnica. O nosso topógrafo vai em loco
ele levanta as piores ruas e aí a gente vai executando as piores e vai deixando um pouquinho aquelas... É óbvio, quando a gente olha a nossa rua, a gente acha que a nossa é a pior. Sim. Mas tem lugares piores em Cândido Mota, com toda certeza, tá? Prefeito, uma coisa muito interessante para a gente destacar também, eu vejo que algumas cidades maiores na região estão fazendo isso só agora, e isso também é falta logo do seu primeiro mandato, que é a questão na educação do uniforme escolar para todas as crianças da rede municipal. É um dos assuntos que a gente observa que te emociona bastante falar, né? A gente vê os vídeos nas redes sociais, sempre são os vídeos mais emocionantes. Queria que você falasse um pouquinho desse compromisso com as crianças, que te deu inclusive o título de prefeito amigo da criança. Olha, Buzo, falar de criança é você falar de anjos, né? E nós precisamos trabalhar, quando você para e você olha, você planeja, você está dentro de uma empresa e a empresa ela tem um planejamento, ela tem uma política, que a política ela tem que estar presente dentro de uma empresa, ela tem que estar presente na nossa vida, dentro da nossa família, a política ela existe. Mas quando você para e você olha, para você fazer um investimento, é melhor você investir nas crianças, na educação hoje, que é o melhor gasto que você vai ter, é investimento dentro da educação, dentro das crianças. Para que você consiga trazer um futuro melhor. Porque é através dessas crianças que nós vamos conseguir mesmo fazer com que Cândido Mota diminua a criminalidade, diminua as pessoas talvez desempregadas. Então, assim, quando você faz as ações que ela aparenta ser simples, você vê o quanto as crianças são gratas por isso, né? Quando nós buscamos essa questão de uniforme completo, de material, foi pensando em trazer uma igualdade, principalmente, né, dentro das escolas. E aí você olha ali, você não sabe quem tem mais poder aquisitivo, quem tem menos, e estão tudo numa igualdade. Então eles se sentem bem, eles não se sentem inferior. É uma forma de você também localizar o teu aluno aonde ele estiver. Então muitas vezes você via uma criança na rua, você não sabia da onde que ele era um aluno, se ele era do município, se era de uma escola particular. Hoje você vê as crianças uniformizadas, no mínimo. Pode ser que ela não está com uma camiseta, mas ela está com uma bermuda. Às vezes ela não está com a camiseta, não está com a bermuda, mas ela está com o tênis. Então você olha e você fala, é uma criança do nosso município. Então, eu não tenho dúvida que foi o melhor investimento que nós fizemos. E eu me emociono muito quando se trata de criança, porque você não tem ideia o que é você chegar numa escola onde as crianças começam a gritar o teu nome. Então, por mais difícil que seja a política, que não é fácil, mas é você olhar para trás, você olhar e falar assim, poxa vida, eu estou recebendo um carinho, né? Eu me sinto acolhido por várias pessoas, me sinto acolhido pela população de Cândido Mota, mas o acolhimento, o carinho das crianças é diferente, né? Dentro da nossa educação municipal, dentro da educação da PAI, quando a gente chega na PAI, as crianças, que você participou daquele momento que nós tivemos na PAI, dando uma volta no ônibus, quando nós passamos recolhendo eles para ir para a escola. Então, assim, é um carinho que não tem palavra para expressar o que é gostoso, o que é bom de tudo isso. Então, a política, na minha vida, ela fez com que eu pudesse olhar e dizer, poxa vida, eu consegui fazer uma diferença talvez na vida de alguém. E é isso. A política, nós estamos aqui para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se Deus quiser, terminando o nosso mandato, quero ter essa tranquilidade que nós estamos investindo nas crianças, porque, na verdade, é o nosso futuro. Pegando esse gancho só, Buzi, eu acho um fenômeno extremamente importante, porque, assim, eu bem singelamente, bem diferente, mas eu sinto isso também, eles estão me conhecendo agora, tal, e quando a gente chega, eles abraçam, tal, mas eu vejo que esse fenômeno que acontece com o Heraldo é uma coisa positiva para a política candidomotense, porque, assim, quando a gente tem bons exemplos, a gente se espelha e deseja ser aquilo. E hoje, quando eles olham a gestão do Heraldo, a nossa gestão, e eles têm esse carinho, eu começo a imaginar nessa formação que acontece ali dessas crianças, que alguns deles, obviamente, serão bons gestores, bons vereadores, bons secretários, prefeitos, prefeitas, porque estão vendo o exemplo agora.
Então, positivamente, a política está marcando eles, positivamente, e com certeza remetendo eles a uma possibilidade política vindoura aí que eu acho que isso é bem bacana, cara. É um fenômeno legal que eu tenho observado muito e eu acho que essas crianças têm olhado de uma outra forma. Eu ia te perguntar justamente isso. Se nesse pouco mais de 6 meses como vice, já deu para sentir esse carinho nas escolas e nas ruas com as crianças, então... Com certeza. Já deu, né? Deu sim. Júlio, É muito bom. A gente precisa falar também, é muito importante o trabalho dessas pessoas e, sem dúvida, tudo isso que vocês destacam como realizações passam pelas mãos dessas pessoas que são os servidores públicos, né? Existe uma preocupação muito grande em valorizar o servidor, né? São mais de 1.000 servidores municipais. Como que é essa relação da gestão com os funcionários públicos? Cláudio, é uma relação de extremo respeito. As coisas aconteceram nos primeiros 4 anos e estão acontecendo agora, porque a gente sempre entendeu que a solução muitas vezes não parte da chefia, não parte do prefeito, parte daqueles que estão ali na lida diária. Então a gente deu voz e cobramos, inclusive isso foi tema de uma reunião nossa de secretários da semana passada, de a gente dizer o quê? Secretários, escutem seus funcionários, tratem-nos com respeito, com igualdade, entendeu? Então, assim, a gente tem valorizado, essa valorização fatalmente aconteceu quando a gente implantou a progressão funcional deles, a chamada letra, a gente não recorreu e tirou quase 6 milhões dos cofres públicos. Fizemos um parcelamento com ele onde eles não precisaram gastar 20%, 30% com advogado, eles fizeram o parcelamento, receberam parcelado isso. Quer dizer, ele não perdeu, ele ganhou tudo isso com juros. A gente remanejou, remodelou algumas classes, não conseguimos todas nos primeiros 4 anos, mas fique tranquilo, se a tua classe não foi, nesses 4 é meta nossa agora, fazer essa progressão também para a categoria de cada um. Então, assim, a gente tem feito diversos treinamentos, estamos indo aí para o quarto ano de treinamentos, um treinamento continuado, rico, porque conhecimento ninguém tira, ninguém rouba conhecimento. Então, dizer que eu sei tudo, não, eu sempre vou aprender algo com alguém. Então, essa formação continuada que a gente tem proporcionado para eles, para os nossos diretores, secretários, eu tenho certeza que tem agregado e também tem escutado as demandas deles. Então, é uma formação onde a gente dá algumas ferramentas, mas também, em contrapartida, pega as ferramentas deles, aqueles que eles acham que podem transformar e melhorar o nosso funcionamento de trabalho. E eu acho que esse respeito, essa amizade, a gente tem grandes amigos dentro do funcionalismo, né, Heraldo? Eu acho que as pessoas, eu acho muito bacana, Cláudio, você percebe isso, as pessoas chamam a gente para os almoços de mês deles, de final de mês, de início de mês, então a gente tem lá o torneinho nosso de futebol uma vez por ano e reúne uma grande parte desses funcionários. Então, assim, eu acho que a gente tem tratado com igualdade e respeito esses. É muito bacana, né? Porque, assim, quando nós iniciamos esses treinamentos, muitos deles tinham medo, de repente, de falar aquilo que ele gostaria, aquilo que ele precisava, aquilo que não funcionava, tinha medo de repressão e tudo mais. E graças a Deus isso não aconteceu, porque acho que a partir do momento que você abre para o funcionário participar de um planejamento, de montar um serviço para que ele funcione e aconteça, ele também tem responsabilidade, caso também não dê certo. Então, você reparte isso daí. Sim. E muitas vezes, se você toma uma medida sem ouvi-los, a chance de errar é grande, porque na verdade você não está lá na ponta para saber se aquilo realmente pode funcionar ou não. Então, é uma construção, né? Onde isso já virou lei, é um direito adquirido do funcionário público, que nós montamos essa lei, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, onde é um direito deles agora adquirido para dar continuidade nesse processo de educação continuada, onde possa estar vindo. E aí muitas vezes, o Cláudio, ele não sabia como funcionava um trabalho do colega do lado, muitas vezes. Então, essa interação é importante, para que ele possa também valorizar. Ó, eu sei hoje o que meu colega de trabalho está fazendo. Hoje eu sei o que aquela secretaria está fazendo. Então,
nós trouxemos essa interação entre eles, entre secretarias, e isso foi muito importante para que ele pudesse também, assim, respeitar o outro colega, porque senão é muito aquilo. Eu sou bom, eu faço, se eu não fizer, o outro não faz e tal. Então, acho que essa interação entre eles foi muito bacana e nós estamos aqui para isso. Embora a gente, às vezes, é um ou outro que quer dizer que nós perseguimos funcionário, que nós fazemos isso, mas nós temos a tranquilidade. Hoje, todos os funcionários têm a liberdade de muitas vezes ir lá, marcar um horário, ir lá falar comigo, aquele que não está concordando, aquele que ele acha que não está sendo bom com o secretário, com o diretor, a forma que talvez um secretário tratou ele que não foi legal. Então, assim, essa abertura todos eles têm. E vocês mantiveram alguns funcionários que, inclusive, eram comissionados da gestão anterior, né? Com certeza. Como uma demonstração de não perseguição, mas daquilo que está funcionando não tem por que mexer. Não, com certeza. Isso é fundamental. Nós entramos com esse propósito. Não esqueça até hoje que foi a proposta do nosso primeiro, dentro do nosso plano de governo, que era isso. Não era perseguir ninguém, era valorizar aquele funcionário que era bom, não era ter realmente um cargo de indicação política. Então, isso daí, graças a Deus, nós conseguimos fazer, mantivemos no primeiro mandato e estamos mantendo no segundo também. Bom, se a gente tem de um lado da balança os servidores públicos, para manter isso equilibrado é preciso de uma Câmara de Vereadores que também entenda o seu papel, que vai além da fiscalização, mas que também passa pela contribuição com a gestão, né? Porque a gente sabe, já teve vários exemplos de câmaras que travavam o prefeito. Como que é essa relação de vocês com os 11 vereadores hoje? Com muito respeito, sem dúvida. Não tem dúvida. É isso que eu falo para você, que tudo que você for olhar na vida, ele tem um passado, ele tem um histórico. E é só você olhar. A partir do momento que você tem um trabalho junto com a Câmara de Vereadores, e eles entendem que esse trabalho em conjunto, ele é bom, quem ganha é a população. Aquele vereador que olha e acredita que o gestor, o executivo não é bom e começa a travar ou querer fazer uma politicagem, perde o município, perde a população, perde o vereador, perde o prefeito, perde todo mundo. Então, mas assim, o primeiro mandato nosso foi muito tranquilo isso, né? O segundo ele está sendo um pouquinho diferente, mas da nossa parte nós vamos continuar valorizando o vereador, vamos continuar trabalhando, focado naquilo que é o nosso objetivo, que é trabalhar, da mesma forma que temos a responsabilidade de mandar alguns projetos lá, a responsabilidade do vereador também existe, de Sim. aprovar ou não aprovar. Ele aprovou, ele não aprovou, a responsabilidade é dele. E ele que vai ter que talvez dar uma satisfação, não é para nós, é para a população, daquilo que ele está aprovando ou deixando de aprovar. Mas nós valorizamos. O fato de eu ter sido vereador foi muito bom. E o que o vereador espera? Ser valorizado pelo prefeito, ser valorizado pelo executivo. E isso nós fazemos, Buzo. Nós nunca pegamos um recurso para dizer, esse recurso é meu. Não, foi o vereador que trouxe o recurso, nós estamos aqui para dar os parabéns para ele, para o deputado do qual ele está trabalhando, e nós temos que elevar, sim, aquele vereador que realmente trabalha pelo município, aquele vereador que realmente ele vai lá, ele busca recurso, ele traz recurso. Nem sempre, talvez, ele vai conseguir trazer o recurso, mas quando você vê um vereador que está trabalhando, está na estrada, está correndo, está indo, está buscando, ou pelo menos está tentando, eu acho que é um bom representante da nossa população. E não só buscando, fiscalizando nós também. Uma das funções do vereador é isso, é fiscalizar o executivo. E nós estamos aí também para ser fiscalizados, não tenho nada contra isso daí. Eu acho que tem pelo contrário. Eu acho que tem mais que está dentro das obrigações dele. Uma das obrigações. Ô Júlio, e você, como secretário de governo, fica nessa responsabilidade de fazer esse relacionamento executivo-legislativo? Pergunta sincera, é verdade que os vereadores não cobram, que tudo que vocês mandam passa? Isso é conversa de não sei quem, né, Buzo? Porque é impossível, né? Eu tenho uma boa relação aí com 8, 9 vereadores e até um determinado momento era com os 11 que a gente conversava tranquilamente e a cobrança é sempre. Eles também sofrem na carne as mesmas angústias e as mesmas cobranças que nós sentimos.
eles estão na ponta. É por isso que o Heraldo falou que a gente trata com respeito. A gente entende realmente o papel do vereador. O vereador às vezes está um pouquinho mais lá na ponta, está mais próximo da população e ele é o que sofre o primeiro embate. Então, assim, a gente tem acolhido as demandas exatamente como a gente fez nos primeiros 4 anos. A gente acolhe as demandas deles, é um facilitador com os outros secretários, pede uma programação e encaixar aqueles pedidos deles e um prazo para que possa ser executado, mas sempre com muito respeito. O que a gente teve muito, Buzo, e é até uma coisa interessante, é dados, tá? O Heraldo gosta muito, é dados. Nós não tivemos nenhum projeto rejeitado na Câmara passada. Nós tiramos um, adequamos e voltou para a votação. Nossa, mas por que a Câmara é submissa? Não. A gente, todas as vezes, projetos corriqueiros de abertura de crédito ou uma emenda para a saúde, isso é tranquilo, eles já sabem como funciona, eles aprovam. Mas aqueles projetos que precisavam de um pouquinho mais, nós não nos furtamos nenhuma única vez. A gente estava lá na Câmara com todos eles, passava pela sabatina, eles perguntavam o que tinha que perguntar, adequamos diversos projetos. Diversos, realmente, a visão que vocês estão dando para nós aqui é interessante. Com o jurídico da Câmara, muito alinhado conosco também, conversando, partilhando, trocando ideia antes do projeto chegar lá para casa. Então, assim, isso funcionou muito bem. E hoje nós estamos tendo essa mesma relação. A gente está tendo relação com aqueles que querem, obviamente, isso é uma coisa muito natural, muito verdadeira dentro da política. A coisa de via dupla acontece se os dois quiserem. Sim. Não tem como ser uma via dupla se um lado não quer. Então, assim, esse diálogo, essa transparência, esse bate-papo, essa explicação é muito tranquila, a gente tem feito, o Heraldo tem cobrado isso de nós. Sempre está lá eu, o Greja, Caprioli, mas o prefeito sempre... nós precisamos da presença do prefeito. Nunca se furtou, sempre esteve conosco. Então, essa relação vai continuar boa, porque a gente tem credibilidade, tem o respeito deles e respeitamos cada um deles. Sem dúvida, e é natural. O segundo mandato também. Nós entendemos e encaramos de uma forma assim, muito tranquila. É natural você pegar aí talvez alguns vereadores que talvez já venham até se manifestando. É desejos, né, mesmo é desejo e direito de tentar pleitear um cargo lá na frente por um executivo. Então, assim, é natural. Nós entendemos hoje também aqueles que se tornam uma oposição, porque é natural, né? Eu falo que todos os vereadores desejam talvez em ser um prefeito deseja em ser um deputado quer ser um governador um presidente. Então, é natural tudo isso aí. Então, graças a Deus, nós tem tido um equilíbrio muito tranquilo em entender essa oposição, que já se iniciou já no começo do primeiro mandato, já deu para entender de uma oposição que nós estamos tendo, mas a oposição, eu sou grato a ela ainda. A oposição nos ajuda muito. Perfeito. Pergunta só nós aqui, ninguém tá vendo. Tem gente que está em 2028 já? Com certeza. Com certeza. Tem pessoas que já estão em 2028. Mas, graças a Deus, nós estamos ainda em 2025. Vivendo 2025. A única coisa que nós temos não é nem 28, é para 2030, é o planejamento da nossa cidade, né? Hoje nós trabalhamos tentando pensar para o futuro de Cândido Mota, planejamento, tudo aquilo que nós executamos de obras, de pensamento para o município, é para frente de 2030, com certeza. Quando nós paramos e olhamos lá, toda vez que nós vamos a Brasília em busca de recursos, que você para e olha, eu sou um admirador do Juscelino Kubitschek, sou um admirador porque a visão que aquele homem teve, né, de Brasília. Então, toda vez que eu vou para lá, eu volto de lá assim, empolgado, emocionado e com vontade de falar, poxa vida, tá certo que as dificuldades que nós enfrentamos hoje perante as leis, lá atrás eram muito mais tranquilo, mas foi um visionário, né? Então, assim, a única coisa que nós olhamos para divisão futura para o nosso município é isso. Pensamos em ter ruas mais largas, pensamos em ter galeria que comporte muito mais casas, abastecimento de água, esgoto, com muito mais capacidade. Então, a única coisa que nós olhamos com visão para frente e pensando que Cândido Mota vai crescer sem dúvida, é essa visão.
Mas fora isso, politicamente, nós não estamos visualizando nada ainda para 2028. Nós estamos trabalhando hoje. É aquilo que nós estávamos dizendo. O futuro é agora. Então é agora que nós vamos trabalhar pensando nisso. Júlio, me diz uma coisa. Quando você consegue arrumar as consultas, alguém reclama dos exames. Quando você faz o recapeamento, alguém reclama das galerias. Quando você arruma uma quadra, alguém reclama que a outra está sem arrumar. Como que é lidar com isso no dia a dia, na farmácia, no mercado? Porque eu tenho certeza que as pessoas te param e reclamam, trazem as suas queixas, né? Como está sendo para você, agora como vice-prefeito, lidar com isso no seu dia a dia? Esse assédio tem sido maior e eu entendo perfeitamente, aceito, porque me coloquei nessa condição, aceito. E aí a gente tem muita tranquilidade de explicar. Eu acho que as coisas precisam acontecer dentro do tempo delas, né? Elas precisam amadurecer. Então, assim, a gente está indo para situações mais críticas, resolvendo as mais críticas e descendo. Em algum momento a gente vai chegar nessa reivindicação que a pessoa está falando, está sugerindo, mas a gente tem mostrado com muita tranquilidade e tem sido muito bom, até voltando um pouquinho na questão de ouvir a população lá no gabinete. Por que, Buzo? Porque talvez aquilo que ele está apontando a gente não está enxergando e realmente aquilo é super importante. E está na hora daquilo passar na frente de alguma outra demanda. E a gente é resiliente nesse sentido, é muito tranquilo nesse sentido. Cara, vamos aqui corrigir nossa rota, agora nós precisamos acertar essa situação para depois voltar naquela que a gente estava pensando. O que a gente não pode fazer e não tem feito, cara, é começar uma situação e não ir até o fim. A gente precisa ir até o fim daquela situação. Então, assim, ir resolvendo, entregando, fazendo com muita tranquilidade, entendendo que as pessoas que não estão na máquina pública, elas não precisam saber. Elas não precisam saber como... Elas não têm obrigação de saber como funciona. Às vezes a coisa é um pouquinho enrolada e eles gostariam que fosse como é lá em casa. Lá em casa, a Maria fala para mim, Júlio, eu preciso de sabonete. Eu vou pro mercado e compro o sabonete, entendeu? No público não é assim. Eu preciso de um sabonete, mas não é a marca que eu quero, como eu quero. Então, as pessoas não têm obrigação de saber disso. Se elas quiserem saber, é óbvio que é muito melhor. Mas a gente está muito tranquilo que no tempo das coisas elas vão acontecer. A gente olha macro, viu, Buzo? Isso é muito claro para nós, a gente olha para a moradia, olha para a saúde, olha para o lazer, olha para a educação, olha para o turismo, mas assim, as coisas vão acontecer no tempo delas. O que a gente pode fazer enquanto prefeito e vice é pedir, pedir e pedir. E isso, sinceridade, a gente faz demais da conta. Você falou de moradia. Não dá para a gente não citar isso, também é muito importante, é um anseio grande, né? E no meio desse anseio, às vezes, correm algumas notícias que não são verdadeiras ou não são tão verdadeiras assim, né? A respeito das casas populares. A gente sabe que por muitos anos, né, o último conjunto habitacional, salvo engano, foi na gestão do Dr. Zacarias, e depois disso, até então, não tinha nenhum projeto mais com relação a isso, né? E aí, no primeiro mandato, vocês fazem a aquisição de uma área grande, a conquista dessas casas, e às vezes as pessoas não entendem assim, comprou a área, conquistou a casa, por que ainda não tem casa lá? E aí passa por todo esse processo que o Júlio está dizendo, né, Heraldo? Sim, realmente. É um processo, ele é lento porque a burocracia ela é muito grande para que tudo aconteça dentro do nosso município. Você planejando, organizando um processo simples, ele já pode durar muitas vezes até 5, 6 meses. Para que ele aconteça. Um projeto grande, então, onde você ainda tem que ir para uma busca de um terreno, né? Para depois algumas mudanças que teve já em cima disso. Então, para nós, quando nós compramos a área, tanto da Casa Popular quanto do Distrito Industrial, nós já pulou de alegria, porque, na verdade, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nem onde fazer a casa e nem onde buscar, na verdade, um terreno para um distrito industrial. Então, a aquisição desses 2 terrenos, junto à Câmara de Vereadores do mandato anterior, para nós já foi uma conquista muito grande e muito importante. E aí, a partir daí, a conquista desse terreno, vejo que foi em 2022, 2023. Então, a partir daí, foi onde nós começamos a buscar, porque eu vou lá no CDHU, eu vou lá
buscar esse terreno, vou buscar essas casas, você tem que no mínimo já ter o local. E não é qualquer local, é um local onde possa ser aprovado ainda para você conseguir trazer essas casas, o financiamento dessas casas para cá. Então, foi o que nós fizemos no nosso primeiro mandato. E aí, assim que nós adquirimos o terreno, nós conseguimos também, através da nossa vereadora, junto com ela, a Elaine Guedes, o deputado Léo Marangoni, e aí nós conseguimos. E esse processo ele é real, né? Tá aí para qualquer um ver, tá aí para qualquer vereador buscar, se quiser ver, população, que isso aí já foi conquistado. É o trâmite que estamos aguardando. Então nós acreditamos que em breve talvez isso vá acontecer. Porém, para você colocar lá 80, 100 casas, ele vai ter um custo que não é barato, que antigamente o Estado custeava tudo isso. E agora o Estado não custeia mais. É você que vai ter que fazer tudo aquilo, uma boa parte da infraestrutura que não fica barato, que a gente teria que fazer, como eu disse, quando você já pensa lá no futuro. Não adianta eu querer montar uma infraestrutura agora para 80, 100 casas, e daqui a pouco aquilo lá não vai dar conta, porque aquele terreno comporta 250, 300 casas. Então, nós já estamos dentro de um projeto para fazer onde nós vamos colocar lá 300 casas. Se nós vamos conseguir 100, mais 50, 150 casas, e se nós não estivermos aqui, quem chegar vai pegar o terreno pronto para poder ter ali 300 casas. E aí nós conseguimos 80 no primeiro momento, no segundo momento nós conseguimos as 25 casas, que foi pela Minha Casa Minha Vida. E para você ver, geralmente o governo federal demora-se mais a liberação. E hoje foi ao contrário, hoje nós estamos tendo a liberação, provavelmente saia 25 casas mais rápido do que pela Minha Casa Minha Vida, do que o próprio Estado. Então assim, nós já estamos vendo alguns terrenos, adequando já alguns terrenos, sem ser lá na área que nós adquirimos, para poder agilizar e não perder essas casas. Então, em breve, se Deus quiser, essas casas vão estar iniciando, e já estamos também buscando um modelo via Estado, né, Júlio? O Estado hoje está montando algumas parcerias público-privada, e isso daí nós já estamos em conversa também, e nessa parceria público-privada ela já está vindo, na verdade, aonde o valor da casa com essa parceria público-privada vai vir no mesmo valor que você pegar uma casa pelo CDHU. Então, são modelos que tem, a gente está sempre só se atualizando daquilo que o governo está fazendo, daquilo que nós não vamos ter problema com o Tribunal de Contas, não vamos ter problema com o Ministério Público, então tudo aquilo que dá para se fazer, dá para se encaixar, nós procuramos sempre estar na frente aí, né, Júlio? É isso mesmo. Acho que é uma coisa tranquila, as partes difíceis, e é um dado tranquilo de falar, as casas populares daquele ano que o Zaca entregou, não foi ele que começou, foi a gestão anterior ao Zacarias que começou, e o Zaca entregou. Então, assim, esse tempo de maturação é normal. Alguns conjuntos que foram entregues na região aí, o terreno foi adquirido em 2012. Sim. Então, assim, há um tempo de análise do terreno, da localidade e tudo mais, dessa infra que precisa ser feita. Então, a gente está muito tranquilo e a gente sabe da demanda. A gente sabe que a demanda reprimida de casa em Cândido Mota é muito alta. E a gente está trabalhando mesmo para que a gente possa proporcionar o sonho da casa própria para os nossos munícipes. Bom, estamos caminhando para o final da entrevista. Se a gente for falar sobre todos os temas, dá uns 3 programas tranquilo ou mais, né? Júlio, última pergunta para você. Como que você quer chegar em 2028, no final desse mandato como vice-prefeito? Como você quer chegar e olhar para essa trajetória até aqui? Cláudio, eu quero chegar como eu cheguei como secretário, até por isso eu pedi para o prefeito que eu pudesse ser secretário, com aquela sensação de dever cumprido. Então, o futuro, obviamente, a Deus pertence. Nós trabalhamos 4 anos, e falo nós porque eu participei do processo de construção da candidatura, trabalhei os 4 anos com o Heraldo e todas as vezes a nossa meta era: vamos trabalhar por 4 anos. Se vai para uma reeleição, é uma outra história. E é assim que eu quero chegar no final desse mandato, sabendo que eu entreguei tudo, que eu fiz tudo, que eu não poupei nada de mim, até porque nos colocamos nessa condição de ser para os outros. Então, que esse sentimento e essa certeza, lá em 28, ela nos acompanha. E estamos trabalhando muito. Graças a Deus, a família tem entendido.
Eu tenho que agradecer minha esposa Maria, que tem entendido, tem sido uma parceira. Eu lembro quando o Heraldo falava, a família da gente tem que andar muito perto, porque é desgastante. Então, assim, eles sofrem, eles trabalham junto com a gente, então a gente às vezes tem que estar em lugares na sexta, no sábado, no domingo, fora de horário, e eles estão conosco, então eles também passam por tudo isso. Então essa entrega passa por um consenso familiar também, e a gente vai nesse caminho. Heraldo, se a trajetória do Júlio começa saindo dos bastidores e agora vindo para frente da política, a pergunta para você é um pouquinho diferente. Ao final desse mandato, você, pelo menos por um ciclo, encerra essa trajetória como prefeito. Afinal de contas, em 2028 você não pode se reeleger como prefeito. Qual que é o sentimento de olhar e entender que agora sim você está caminhando para o encerramento de mais um ciclo? Eu imagino que lá em 21, quando você começa como prefeito, era aquela ansiedade, como isso vai ser? Né? Tenho mais tantos anos, agora a conta é inversa, eu só tenho mais tantos anos. Como que é esse sentimento? Na verdade, a curva, até passar o primeiro mandato, ela vinha subindo, né? Você imaginava chegar, imaginava sempre uma reeleição. E aí eu me lembro que quando começou já janeiro, eu já falei, olha, você já precisa ir trabalhando no seu psicológico, que você acostuma numa rotina de correria, viagem, evento, isso, aquilo. Então, assim, permanecer assim, mas já começar a trabalhar o psicológico, né, Cláudio? Porque você vê muitos prefeitos que você tem um ritmo elevado até o dia 31 do último ano. Sim. Passou, a sua vida acabou, né? Nós sabemos que, como diz um ditado entre os políticos, que prefeito ou político pós-mandato é igual poça d'água, todo mundo desvia, né? Isso é o que rola entre todos os prefeitos ou políticos que estão ali, porque de fato você não tem mais nada a oferecer, você não tem... Mas eu trabalho isso de uma forma muito tranquila, né? Olhando, sabendo que nosso município, eu quero ter essa sensação, vamos sair daqui, feito a nossa parte, não vamos deixar de trabalhar e nem relaxar aquilo que a população acreditou em nós. Então nós temos uma obrigação, nós temos um compromisso de chegar até o final trabalhando e assim, e torcendo para que dê certo, para que quem vir substituir, né? Isso é muito claro. Muitas pessoas falam, você está preparando, você está fazendo o Júlio. Não, o Júlio está aqui e sabe disso, e isso é verdadeiro. Quando nós olhamos a prefeitura como uma empresa, nós olhamos a política também como uma empresa. Nós precisamos de dados para ter certeza quem possa vir, quem não possa vir, aquilo que vai ser. Se for alguém do nosso grupo, excelente. Se não for alguém do nosso grupo, que Deus ilumine quem tiver também sobre a direção da nossa cidade, que tenha sabedoria, que tenha discernimento, que tenha Deus no coração, porque sem Deus na nossa vida nós não conseguimos fazer nada. Então, assim, quem tiver que vir, que Deus esteja preparado por Deus para estar aqui, para poder assumir a cidade, porque nós moramos aqui. Fazendo uma sucessão ou não fazendo uma sucessão, nós não vamos mudar de Cândido Mota. Então, vamos sempre torcer para que dê certo, para que as coisas aconteçam, para que a cidade continue caminhando da melhor forma possível. Então, eu acho que assim, é lógico, dá um friozinho na barriga quando você fala, poxa vida, acabou tudo, né? Acho que isso é natural. A faculdade, quando você faz, é isso, né? Você não vê a hora de acabar a faculdade. A hora que acaba a faculdade, você olha, e agora? Como é que vai ser? Vou arrumar emprego? Não vou? O que eu vou fazer? Faculdade é isso. Então, essa experiência de faculdade eu já tive e estamos caminhando para a mesma coisa aqui, talvez, dentro da nossa prefeitura. Mas, graças a Deus. Eu não canso de dizer, de agradecer a Deus, não canso de dizer porque Deus tem feito milagres na nossa vida, tem feito milagres dentro da nossa administração. Então, assim, só tenho gratidão. Muitas pessoas parceiras. Quando você para e olha, as entidades, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, a população. Então, poxa vida, é um momento de olhar e falar, poxa vida, momentos bons. Interessante que a nossa mensagem final de hoje fala exatamente sobre isso. Está em Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando as pessoas que estão à frente, não só de uma prefeitura, mas de uma empresa, de uma associação, de uma casa, quando elas olham para as pessoas com amor, quando elas pensam no bem das pessoas, o povo se alegra. Mas quando a gente tem à frente de um poder, seja ele qual for, pessoas que pensam só em si, pessoas que pensam em vingança, pessoas que pensam em alimentar o seu próprio ego, sem dúvida,
as pessoas sofrem com isso, porque as decisões de um líder, a decisão de um prefeito, a decisão de um vice-prefeito, no nosso caso, impacta a vida de 30 mil pessoas. Então, que bom que a gente pode dizer que a gente tem pessoas que pensam nos outros, pessoas que sofrem a dor do próximo, cuidando da nossa cidade e que permaneça assim até o fim, né? A gente tem alegria imensa em mostrar isso aqui e vocês são sempre muito bem-vindos aqui para mostrar o que realmente está acontecendo em Cândido da Mota, porque é aquilo que a gente já viu também, né? Falar da plateia é fácil, mas subir no palco e fazer o que tem que ser feito não é brincadeira. Olha, Cláudio, eu tive muitas experiências dentro desse período da política, período de pandemia. O Júlio, não posso esquecer de dizer da Amanda, que iniciou lá atrás, com a gente. Então, assim, eles sabendo da minha fé, por minha surpresa, na época quando nós trocamos os móveis dentro da prefeitura, eles montaram um altar, né? Onde nós temos lá a imagem de Nossa Senhora, da família, temos uma Bíblia que eu ganhei da Amanda, temos lá um terço. Então, assim, eu recebo tantas pessoas lá, e quantas pessoas chegam, políticos de fora, chegam e falam, olha, quando eu entro dentro do seu gabinete, eu sinto uma paz muito grande. E assim, todas as nossas angústias, eu tento não levar para minha casa, porque nós repartimos ali dentro, né, com Deus. Ali eu recebi visita de padres, de pastores, momentos que nós tivemos difíceis dentro da pandemia, onde eu achei que eu não fosse suportar. Então, assim, por isso que eu falo, e isso não é da boca para fora, né? Todos que chegam lá, entram dentro do nosso gabinete, vai ver que aquilo ali é verdadeiro, né? Não montamos nada para impressionar ninguém. Nós temos aquilo lá porque é ali que, de verdade, nós conversamos com Deus e pedimos orientação para que a gente possa fazer o nosso melhor. Então, assim, muito bacana. Antes de encerrar, eu gostaria até de falar uma frase aqui, deixar aqui um abraço até para o senhor Uracy Fontana. Nós estávamos acompanhando aqui a fala dele no Rotary. Eu gosto muito da fala dele, tranquila, sempre acredito que é uma pessoa muito de Deus. E a gente fica angustiado com muitas coisas que a gente vê, com muitas talvez até inverdades dentro do nosso município. E aí ele dizia assim lá, que ele disse que foi uma fala dentro do momento do Rotary ali e tal. E aí pelo rádio acompanhando ele estava dizendo, eu só disse isso, olha, você que chega criticando tudo que foi feito, onde você estava quando tudo estava por fazer e você não fez? Onde você estava? Né? Então, só um momento, né, de reflexão, que é bem isso. Quando você pensa para você fazer uma crítica para alguém, você tem que pensar, né? Onde você estava que você não fez? Não é? Quando Sim. estava para se fazer, onde você estava que você não fez? Então, deixe só esse momento de reflexão e mais esse momento aí de emoção. Pode ter certeza que saindo daqui vou estar carregando muitas coisas boas, muito coisas boas, assim, dessa experiência de estar aqui representando a nossa população. Não sou nada mais que isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Heraldo. Como eu disse, sempre um prazer receber vocês. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus abençoe, que vocês continuem cuidando do nosso povo, da nossa Amém. cidade, que merece ser cuidada com Sim. tanto carinho como ela tem sido. Com certeza. Com certeza. Nós que agradecemos. Obrigado. E por falar em amor e cuidado com as pessoas, na semana que vem nós vamos receber a diretoria da PAI de Cândido da Mota. E se alguém entende de amor e cuidado, é essa galera. Não percam, na próxima segunda, a partir das 8 da noite, mais um Podbuzo ao vivo aqui no YouTube, também no Facebook e na Difusora FM. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.